Outro exemplo importante, tá? São os grupos de permutação, tá? Que inclusive foi um dos grupos que eu comentei lá na aula 1, né? Na primeira aula. Então, são os grupos de permutações. Então, tá. Então, vamos começar assim, tá? Eu vou pegar aqui um conjunto, tá? Então, X é um conjunto, só isso, tá? X é só um conjunto. Agora, vamos considerar esse S indexado por X como sendo formado por todas as funções sigma, ou as aplicações sigma de X em X, tal que sigma é uma bijeção. Então, o fato é o seguinte, que S de X, com a operação de composição de funções, é um grupo. Então, aqui já tem várias coisas para a gente verificar, tá? A primeira delas é que operação é essa, tá? Que operação é essa? É a operação de composição mesmo que a gente conhece lá do ensino médio, ó, que é assim, a operação. Então, como é que eu faço a composição de duas funções, sigma e tal? Então, sigma composta com tal vai ser uma nova função, vai ser uma nova função, e eu vou definir ela assim, ó. E para definir uma função, eu tenho que dizer como é que ela age no elemento, né? Então, como é que a composta de sigma com tal, como é que ela age em x? Você faz o quê? Você pega a sigma e aplica em tal de x. Só isso, tá? Então, é simplesmente isso. E ela está bem definida. Por que está bem definida? Ora, porque do lado direito tudo está bem definido, né? Quando você pega o tal aqui e aplica em x, vai dar um valor bem definido, porque a tal está bem definida. E quando você pega a sigma e aplica nesse tal de x, vai dar uma outra coisa também, também bem definida. Então, essa é a operação, tá? E agora você tem que verificar, então, primeiro, a associatividade, certo? A associatividade. Ou seja, você tem que verificar que sigma é tal, composta com, faltou letra agora, né? Sigma tal sei lá, um alfa mesmo. Isso aqui é a mesma coisa que sigma composta com tal, composta com alfa. Tá bom? Então, muito bem. Então, essa aqui, isso eu vou deixar para vocês verificarem como exercício, tá bom? A outra é a identidade. Identidade. Quem seria a identidade aqui? É a própria função identidade, tá? Então, a identidade aqui vai ser a função id, tá? A função id que vai de x em x, certo? E o que a id faz? Quando ela aplica em x, ela leva no próprio x, né? Então, você pega sigma composta com a identidade, quando você aplicar aqui em x, vai dar o quê? Por definição, isso aqui é sigma de id aplicado em x, certo? Mas id de x é o próprio x. Então,
é a própria função, né? Aqui está dizendo que sigma, composta com a identidade, é a própria função sigma. Da mesma forma, se você fizer do outro lado, vai dar a mesma coisa. A identidade composta com sigma é o próprio sigma, tá? Então, também façam aí o outro lado, tá? 3. O inverso, né? Tem que verificar que todo elemento tem inverso. Como é que a gente faz isso? Bom, quem é a função inversa? Então, veja, ó, quando você pega aqui sigma de x para x, é por definição. A inversa de sigma é aquela função inversa que a gente aprende lá no ensino médio, ó. Vai ser uma função também de x para x, certo? E de tal maneira que, por definição, quem é o sigma inverso aplicado em x é o y, tá? Se só se, por definição, tá? Por definição, sigma inverso aplicado em x vai dar o y, se só se, né? O sigma de y dá o x. Então, essa aqui é a inversa da sigma, certo? Então, ainda você... Ainda aqui, gente, ó, na verdade, você tinha que verificar uma outra coisa, tá? Eu vou colocar chamar de zero aqui. Você verificou que a operação... Quer dizer, já estaria dentro da... Você tem que verificar que a operação está bem definida, né? Tudo bem? Então, o fato de que não há sigma bola tal aplicada em x é uma função. Isso que eu comentei lá no começo. Ela é uma função? Sim, não há dúvida, né? Porque sigma e tal são funções. Mas faz parte, né, da tarefa de mostrar que está bem definida a operação, você mostrar que sigma tal o sigma composta com tal é uma bijeção, tá? Então você tem que pôr isso claramente aqui, ó. Na verdade, esse é a tarefa, né? Quer dizer, você tem que mostrar que sigma tal em Sx implica dizer que sigma composta com tal também está em S de x. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, a composta de duas bijeções é uma bijeção, tá? Então, já que eu falei, eu vou escrever aqui. Bom, você tem que mostrar isso, na verdade. Esse é o exercício. Mostrar que que a operação está bem definida é mostrar que a composta de duas bijeções é uma bijeção, tá? Então você tem que fazer isso, tá bom? Então aqui você tem que, do mesmo modo, ó, aqui você só definiu uma inversa. Aqui é a candidata, né, a ser inversa de x. Agora, o que você precisa mostrar? Você precisa mostrar que isso aqui de fato, é uma bijeção, não é isso? Você tem que mostrar aqui, mostrar que se o sigma está em S de x, então o inverso também está. Você tem que mostrar que está lá. Ou seja, mostrar que, ou seja, isso aqui significa o seguinte, sigma inverso é uma ser uma objeção é aquela coisa, né? Tem que ser injetiva e sobrejetiva, né? Você tem que mostrar as duas coisas. Tudo bem? Então, parece que acabou, não é? A operação está bem definida, ela é associativa, tem identidade. E para cada permutação, eu tenho o inverso dela está lá, né? Muito bem, então, note que o que eu estou chamando de permutação, tá? Só para a questão de linguagem, tá? É assim, ó.
Quando você está trabalhando com uma função, por exemplo, função f de x para y, aí você diz que isso pode ser uma objeção, né? Isso é uma objeção, certo? Se tiver uma objeção de x para y, você chama então, uma função que é injetiva e sobrejetiva de x para y, você chama de objeção. Agora, no caso particular onde o x aqui é igual ao y, aí eu chamo de permutação. Tá? É só um nome, tá? Então, a permutação não é um objeto novo, é simplesmente uma objeção cujo domínio é igual ao contradomínio. Só isso, tá? Não é nenhum conceito novo, tá bom? Muito bem, então, feito isso, tem um caso. Então, às vezes também a gente vai, ao invés de escrever assim, tá? Ao invés de escrever assim, a gente pode também escrever só assim, tá? Sem a bola aí, subentende que se trata de uma composição de funções, tá bom? Tem um caso aqui particular e muito importante, que é o seguinte, é quando o x é formado pelos número de 1 até n, tá? Então, nesse caso, esse S de x é denotado por Sn, tá? Então, quem é o Sn? Sn, S de Cn, é formado por sigma sigma de 1, 2n são as funções desse conjunto, 1, 2 até n, toque sigma é uma permutação. Ficou até maior do que o outro, né? Mas, ok. Então, gente, isso aqui, esse grupo aqui, ó, Sn com operação de composição é chamado de grupo simétrico de grau n, tá bom? Grupo simétrico de grau n. Então, nesse caso aqui, esse grupo, certamente, o número de permutações em Sn é finito, né? Será que a gente poderia calcular quantas existem? Então, pergunta, quantas permutações existem em Sn? Ou quantos elementos tem esse grupo? Você pode calcular isso daí, ó, assim, ó. Você tem aqui 1, 2 até n, ó. Então, então você quer calcular todas as bijeções daqui para cá, certo? Então, quantas possibilidades tem o 1? Ele pode ir para quantos aqui? O 1 pode ser levado no 1, no 2, ou no 3, ou no 4, ou no n. Então, você tem n possibilidades, né? Para o 1. Uma vez que você fixou o 1 em algum desses números aqui, você parte para o próximo, que é o 2. Quantas possibilidades eu posso mandar o 2? Como você já fixou uma imagem para o 1, agora existe n menos uma possibilidade de escolha para a imagem do 2, né? Então, aqui é n menos 2, menos 1. E da mesma forma, você tem o 3 aqui. Quais são as possíveis imagens do 3? Tem que ser n menos 2, né? Porque você já escolheu a imagem para o 1 e para o 2 anteriormente. Então, pelo princípio fundamental da contagem,
o número de bijeções nesse conjunto de 1 até n, nele mesmo, é esse produto aqui, ó. E esse produto aqui dá quanto? Essa aqui é a própria definição de fatorial, né? Portanto, esse Sn tem, portanto, ó, portanto, o Sn possui n fatorial elementos. Então, olha só, de maneira geral, quando você tem, então, G, você pega aqui, G, então, se G é um grupo finito, então a gente vai dizer que isso aqui, ó, é o número de elementos de G, tá? Então, claro, o grupo também pode ser infinito, né? Por exemplo, aquele grupo das matrizes é infinito, né? Você pode variar aquelas entradas à vontade, né? Mas esse grupo o grupo das permutações de N, grupo SN, esse grupo simétrico de grau N é finito, tá? E aí você vai, isso aqui tem um nome especial, tá? Que é usado, que é o seguinte, isso aqui é chamado de ordem do grupo, tá bom? Então, por exemplo, qual é a ordem do grupo SN? Ou seja, quantos elementos tem o SN? Você põe duas barrinhas, tá? Duas barrinhas aqui significa que é N fatorial, tá? Tudo bem? Então, o número de elementos de um grupo finito é chamado de ordem do grupo, tá bom? Então, olha só, existe uma notação especial para ele. Vamos agora olhar um pouquinho mais para esse SN, tá? Existe uma notação especial para esse grupo, que é a seguinte. Vamos, para fixar as ideias, vamos pensar aqui que eu estou com o X como sendo 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Aí vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui o 1 mandar no 2, o 2 mandar no 1 e o 3 no 3. Isso aqui é uma objeção, certo? É uma objeção que faz o quê? Ela pega o 1, leva no 2, ela pega 2, leva no 1, pega o 3 e leva no 3, certo? Muito bem. Então, mas essa forma de representar a função, ela não é conveniente para você fazer operações no grupo, tá? Uma forma utilizada e conveniente para fazer isso é usar uma notação matricial, que é assim, ó. Você escreve na primeira linha os elementos do domínio, 1, 2, 3, ordenado, certo? E aqui você embaixa as imagens. Então, por exemplo, o 1 vai em quem? No 2, né? Então, você escreve aqui 2. O 2 vai na onde? Vai no 1. Então, você escreve embaixo aqui 1. O 3 vai no 3. Então, você fixa o 3 aqui embaixo. Tá vendo? Então, isso aqui já captura toda a informação que você quer. Então, por exemplo, ó, vou pegar uma tal aqui. Sei lá, vamos pegar uma tal 1, 2, 3. Eu vou escrever aqui, digamos, 3, sei lá, 3, 2, 1, por exemplo. Só de olhar para essa tal, o que, que você percebe? Por exemplo, você perguntasse assim, olhando para tal, quem é tal de 3? Quem é tal de 3? Você vai falar, opa, o tal de 3 é 1, ó. Tá lá embaixo, né? Ó, tal de 3 é igual a 1, tá vendo? Quem é tal de 2? É 2. Quem é tal de 1? É 3. Tá bom? Então, olha só.
Vamos então aqui pegar a... Vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. 1, 2, 3. E aqui 1, 3, 2. Essas aqui vão ser as minhas novas funções. Aqui 1, 2, 3. Aqui 2, 3, 1. Vamos ver como é que a gente faz a composição aqui com essa notação. Então, olha só, eu quero fazer a composição de sigma com tal. Tá vendo que nem estou usando mais a bolinha aqui? Como é que eu faço a composição? Então, eu vou escrever. Primeiro eu escrevo a sigma, certo? Depois eu escrevo a tal. Agora, cuidado, ó, eu vou vir sempre do final para o começo, tá? E agora, daqui a pouquinho eu explico mais detalhadamente por quê. Ó, eu vou começar sempre dessa última, tá? Da tal, ó. Então, 1 vai no 2, certo? 1 vai no 2. Deixa eu trocar de cor. Ó, o 1 vai no... Ó, aqui. O 1 vai no 2, certo? O 2 vai em quem? No 3, né? Portanto, vou escrever aqui de vermelho mesmo. O 1 vai no 3. Ó o 2. O 2 vai no 3. O 3 vai no 2. Então, portanto, 2 vai no... Não. 2 vai no 3, 3 vai no 2. Então, o 2 vai no 2. 3 vai no 1. O 1 vai no 1. Portanto, 3 vai no 1. Eu vou explicar. Isso parece esquisito a princípio, se você nunca fez, mas você vai ver que não. Ó. É exatamente assim que você faria quando você vai fazer aqui desse jeito aqui, certo? Quer ver? Ó? Por exemplo, ó, se eu quisesse calcular sigma tal de... Quem é sigma tal de 1? É como eu fiz lá, de 1, certo? Ó, o 1, tá aqui, ó, o 1. Por que que eu pego aqui e não aqui? Porque eu tô olhando, eu vou aplicar primeiro quem? Eu aplico primeiro a tal, não é? Como eu aplico a tal primeiro, é por isso que eu vou olhar sempre para a segunda matrizinha, entendeu? E não para a primeira, certo? Ó, aplica, ó, sigma aplicado em tal, aliás, tal aplicado em 1. Tal aplicado em 1 vai dar o quê? Não dá 2? Deu, né? Ó, o 2 está aqui, tá vendo? Aí esse O2 aqui, você vai olhar para ele lá, onde ele tá aqui, né? Agora quem é sigma de 2, não é 3? Ó, tá vendo? Então é a ordem natural, tá? Vir aqui da direita para a esquerda é exatamente assim que você faria se você fosse fazer aqui o produto do jeito longo, né? Só porque aqui, ó, dá mais trabalho, né? Tem que ficar escrevendo todos esses passos intermediários e aqui você já captura o produto no olho, né? Só mais um aqui para a gente fechar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, sigma tal de 2, não é sigma tal de 2? Quem é tal de 2? É 3, não é? E quem é sigma de 3? 2. Aqui, ó, 3. Aqui, ó, o 2 vai no 2, o 2 vai no 2, certo? Então é muito mais fácil fazer as matrizinhas, né? Então vamos inverter a ordem aqui e fazer tal sigma, usando as matrizinhas, né? Então eu vou escrever primeiro a tal, que é 1, 2, 3, 2, 3, 1. E depois eu vou escrever a sigma, que é 1, 3, 2 aqui. Tá? Agora eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Então, 1 vai no 1, 1 vai no 2. Então, 1 vai no 2. 2 vai no 3, 3 vai no 1. Então,
2. Então, 2 vai no 3, 3 vai no 1, 2 vai no 1. 3 vai no 2, 2 vai no 3. Então, 3 vai no 3. Então, tá aqui, ó. Observe que elas são diferentes, né? Então, isso mostra, né, uma coisa que a gente já, né, a gente já sabe desde o ensino médio, é que as funções em geral não comutam, né? Então, as objeções não comutam, tá bom? Ó, então, ou seja, sigma, aqui eu acabo de mostrar um exemplo de duas permutações em S3, né? Esses elementos que eu estou trabalhando aqui em S3, né? Por que S3? Porque o conjunto X aqui no caso é sobre esse 1, 2, 3, né? Em geral, olha, então, em geral, a Sn não é abeliano, tá? Não é, para n maior que 2, tá? Porque se o n for 2, aí eu só vou ter quantos elementos lá? Se o n for 2, ó, quem que é o S2? Só tem dois elementos, que é a identidade e uma permutação sigma. Uma permutação sigma que é assim, né? 1, 2, 2, 1, né? Só tem esses dois elementos lá, né? Ó, a identidade, que é 1, 2, 1, 2, certo? Só tem esses dois, né? E é claro que eles comutam, né? O sigma comuta com a identidade. Claro que eles comutam, certo? Portanto, o S2 é abeliano, certo? Mas se for do 3 para frente, porque o S3 agora, ó, ele já tem 6 elementos, né? Então, já tem tamanho suficiente para mostrar a não comutatividade do SN. Muito bem, então, gente, isso aqui, então. E por último aqui, eu vou falar, inclusive isso aqui vai ser útil para falar da lista, que é o produto direto de grupos. Como é que é o produto direto de grupos? O produto direto de grupos é assim, a ideia é você fazer, é a ideia do produto cartesiano, tá? Essa ideia de produto cartesiano não é nova para vocês, tá? Porque vocês, por exemplo, já viram bastante uma coisa chamada R2, né? O que é o R2? É o produto cartesiano de R com R, não é isso? Mas a estrutura que vocês trabalhavam aqui é uma estrutura mais rica, né? Que era a estrutura de espaço vetorial. Mas esse espaço vetorial, ele tinha um produto lá bastante interessante, que era o produto que era, aliás, uma operação interessante que era a soma, né? Lá no seu espaço vetorial, como é que você somava os pares? Você somava coordenada a coordenada, não é? Ó? Você pegava A mais C, certo? E pegava B mais D. E essa operação aqui, então veja, aqui também tem uma abusinha a princípio, né? Essa operação de fora não é a mesma da operação lá de dentro, né? Porque aqui, ó, eu estou somando nos reais, né? E aqui eu estou somando em R2, certo? Muito bem, então acontece que é assim que você somava pares lá no, quando você estava trabalhando na álgebra linear, né, com espaços vetoriais. De fato, essa operação em R2 torna ele um grupo, tá? Se você olhar para o R2 só com a operação de soma, tá? Isso vale, então, na verdade, vale para qualquer espaço vetorial, né? Se você pega e olha ele só com a operação de soma, ele é um grupo abeliano, inclusive, né? Por que que esse R2 aqui é um grupo, gente? Por quê? Bom, de cara, então, primeiro, a operação está bem definida? Sim. A operação é associativa? Sim. Você verifica isso lá. Quando você foi lá no álgebra linear, quando você, quando te pediram para verificar que o R2 era um espaço vetorial, aí você tinha uma lista de 8 propriedades, né, para verificar. Aquelas primeiras, 4 primeiras lá, dizia que
que o R2 era um grupo abeliano, certo? Ou seja, quais são essas propriedades? Então, primeira, a associatividade, né? Ou seja, se você tomar aqui, eu não quero escrever tudo aqui, então eu vou só escrever assim, porque eu sei que vocês já viram associatividade, certo? Associatividade. Então, a segunda é o elemento neutro, ou seja, quando eu pegava aqui o A, B, que é elemento neutro? É o 0, 0, a origem do sistema de coordenadas, né? Isso aqui é o próprio AB, né? E quem é o inverso do AB? O inverso é o menos o A menos o B, né? Isso aqui vai dar zero, certo? Então, isso já mostra que é um grupo, certo? Mas ainda é um grupo abeliano, né? Essa mesma ideia vai ser usada aqui, ó, para a gente mostrar, para a gente fazer o produto direto de grupos. Então, vai ser assim, eu vou pegar G e H, certo? Isso aqui são grupos. Então, no momento agora, para não confundir vocês, eu vou colocar aqui uma bola. Não é a composição de funções, tá? É só para ficar um pouquinho mais didático. Então, é assim, você tem um grupo... Não, aqui não é... Aqui é o grupo H, certo? Aqui você tem o grupo G com a operação bola e tem o grupo H com a operação asterisco, certo? Então, a ideia é a seguinte, eu quero construir um grupo, então, eu vou definir, certo, que é o produto cartesiano de G por H, da mesma forma que eu defini o R2, ou seja, eu vou pegar, isso aqui vai ser formado pelos pares GH, onde o G está em G e o H está em H, certo? Então, por exemplo, aqui, de cara, se eu perguntasse assim, qual é a ordem do G cartesiano H? Aí você ia responder, é a ordem de G vezes a ordem de H, né? Supondo, é claro, que G e H finitos, né? Para falar em ordem, né? Mas a definição de produto cartesiano faz sentido mesmo para grupos infinitos. Muito bem, então, agora eu quero definir operações aqui. Então, primeira coisa, será que essa operação... Qual é a operação, né? Qual é a operação? Então, a operação é essa aqui, ó. G1, H1, operado... não vou nem colocar nada aqui na frente, tá? Essa operação aqui vai pegar esse... Como é que é a operação aqui do cartesiano? Então, você vai pegar o G e operar, o G1 e operar com o G2. Mas como você está trabalhando em G, então você tem que usar a operação de G, né? Que é bola. E aqui, ó, H1 operado com H2. Quando você está em H, você vai usar a operação de H, que é asterisco. Então, pronto, está garantido que... Então, esse aqui pertence a G e esse aqui pertence a H, né? A operação está bem definida? Ela está. Por quê? Porque as operações bola e asterisco estão definidas lá em G em H, tá? Então, não há problemas com relação a isso, tudo bem? Agora, a questão é, ela é associativa? Sim, vai ser associativa, tá? E aí isso vai ficar como exercício para vocês mostrar. Exercício, vocês mostrar que ela é você vai mostrar a associatividade, basicamente a associatividade em produto cartesiano, ela vai ser refletida da associatividade lá em G e em H, tá? A identidade, quem seria a identidade? Então, aqui vou mostrar a identidade. A identidade é assim, você pega a identidade lá em G
e pega a identidade lá em H, ó. E vai dar certinho, porque quando você pegar AB operado, olha, vamos usar a letra, não AB, mas GH. Quando você operar isso aqui com EG e H, isso aqui fica G operado com o elemento de G e H. Não, eu tenho que usar aqui a bola, né? É G operado com o elemento neutro de G e aqui H operado com o elemento neutro de H, certo? Então, isso aqui é G e isso aqui é H, tá bom? O outro lado também, você pode fazer também o outro lado, né? Se você fizer. Claro que se você fizer EG, EH com o GH, vai dar também o GH. Você vai, simplesmente você vai trocar aqui, né? Tudo bem? Então, as propriedades de G e H, elas vão refletir aqui no produto cartesiano, né? Por exemplo, se o G e o H forem abelianos, o produto cartesiano também vai ser abeliano, tá? E o inverso? Se você pegar um elemento aqui, G, H, qual é o inverso dele? O inverso dele a gente vai chamar assim, notação multiplicativa mesmo. Isso vai ser, então, o quê? O elemento inverso G em G, e a segunda coordenada vai ser o inverso de Hzinho lá no H, certo? Então, é assim que é o inverso. Muito bem. Então, exercício para você também mostrar que isso aqui é realmente o inverso, tá bom? Portanto, ó, o G cartesiano H, isso aqui é um grupo. Eu vou usar, na verdade, um ponto assim, ó, como sendo a operação. E também aqui a gente nem usa, tá? Quando a gente pega aqui G1, H1, geralmente é assim que faz. Você nem usa você não usa bola ou asterisco lá, você simplesmente junta os elementos aqui. E assim fica mais fácil de trabalhar, tá vendo? Você simplesmente... E aqui fica claro que aqui é uma operação, o que está em jogo aqui, né? São três operações distintas. Você tem uma operação aqui, que é a do produto cartesiano. Você tem uma outra, então aqui é no produto cartesiano. Você tem uma outra operação aqui, que é lá em G. E você tem uma outra operação aqui, que é lá em H. Então, cuidado que aqui você está lidando com três operações distintas. No entanto, você está representando ela pela mesma coisa, que é nada, né? Ou seja, nada entre os elementos significa essas operações aí. Muito bem, então,